Olá, hoje é segunda-feira, 26 de julho. Eu sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Esse é o nosso vídeo Clima na Semana. Estamos com o nosso parceiro da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos. Bom dia, Marco. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos os nossos parceiros aí que estão nos assistindo nesse momento. E aí, já preparou os casacos, as mantas, o mate e tudo mais para o frio dessa semana, Alessandro? Pois é, Marco, depois do que aconteceu, né, na semana passada, a gente até sabia que tinha essa nova massa de ar polar, mas pelo que se configurou agora, parece que realmente ela traz temores aí de um frio muito forte, né? E principalmente na área de café que a gente cobre, a semana passada foi uma semana incrível e lamentável, assim, no sentido produtivo para os produtores, né? Que viram aí o que não esperavam em muitas regiões, como o Cerrado de Minas Gerais e outras áreas que há muito tempo não tinha geadas, pegou prejuízo mesmo, de verdade, para eles, e os preços do café atingindo patamares mais altos desde 2014. No Brasil, o preço mais que dobrou. A gente fez um comparativo do dia 22 de julho com 22 de julho do ano passado. Era R$ 500 a saca no ano passado, 1.030 Essa no mesmo agora. dia. É uma loucura total. Mas, Marco, já primeiro a gente convida todo mundo que não se inscreveu no nosso canal que se inscreva, que ative as notificações para ter os alertas e saberem dos nossos vídeos em primeira mão, e entre no nosso site safras.com.br e conheçam a nossa plataforma. Marco, então temos mesmo essa frente fria já chegando aqui pelo sul do Brasil. Atrás vem uma massa de ar polar e parece, Marco, que realmente a gente vai ter que pegar muito casaco e se preparar que o frio vem de novo muito forte, né? Hoje já está chovendo no Rio Grande, né? No Rio Grande do Sul, a frente fria está Isso. avançando, deve trazer chuvas tanto hoje quanto amanhã, que é terça-feira, né, 26 e 27, deve ser com chuvas não só no Rio Grande do Sul, mas também Santa Catarina, sul do Paraná e também no Paraguai. E aí, na quarta-feira, esse sistema consegue avançar e provocar chuvas também sobre o norte do Paraná e aqui em São Paulo, que deve trazer chuvas para as áreas produtoras, tanto do norte do Paraná, quanto sul e leste de São Paulo, e até mesmo em algumas áreas de café do sul de Minas e extremo sul do Rio de Janeiro também deverá chover. O restante do Brasil, o tempo seguirá aberto e sem previsões de chuvas ao longo dessa semana. E como você bem frisou, Alessandra, na quarta-feira, depois da passagem dessa frente, a massa de ar polar avança. É uma massa de ar polar de forte intensidade, não descartamos isso. Apesar de tanto, desculpe o que eu vou falar agora, mas tanto sensacionalismo, com tanto terrorismo que está nas mídias sociais por parte de algumas empresas de meteorologia, mas a tendência realmente é de uma massa de ar polar. Talvez não seja tão, como estão falando, a maior massa de ar polar da história aí dos últimos 60 anos. Não vejo isso. Mas eu vejo que a massa de ar polar realmente será de forte intensidade e irá levar a uma queda brusca das temperaturas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no sul do Paraná, já na quarta-feira, porém, quinta e sexta-feira é que realmente as temperaturas vão ser bastante frias. Há possibilidades, e aí eu tenho um certo receio e medo, que além do café que você falou que pegou semana passada e que vai pegar essa semana também, além do café pode pegar cana, laranja, hortaliças novamente. Meu medo agora, Alessandra, é o trigo. Porque há uma perspectiva, segundo os modelos dessa segunda-feira, que aí na região de Passo Fundo as temperaturas possam chegar a -2. Isso é temperatura de termômetro. Quando os modelos indicam, é temperatura de termômetro, a 1,5 m de altura. E nós sabemos que as temperaturas de relva, ali na lavoura, são quase 4 a 5 graus abaixo dessa temperatura de termômetro.
Então, há uma possibilidade de que, na relva, as temperaturas, caso se confirme essas temperaturas, que eu acho até que confirmam, possam chegar a -5, -4. Estou falando isso na relva, não temperatura de termômetro ali, tá ok? Que deixa bem claro isso. E mesmo o trigo, numa fase inicial, sem chegar ainda na fase de florescimento, o trigo não aguenta essas temperaturas. Então, podemos ter também, infelizmente, problemas essa semana no trigo, caso as previsões se confirmem. Tá, Alessandro? Então, além... Porque todo mundo fala em geada no trigo quando está na fase de florescimento e enchimento de grão, ali na panícula e tudo mais. Mas se esquecem que numa fase vegetativa, quando você está ainda numa fase vegetativa, mas que as temperaturas fiquem muito baixas, abaixo de, ou temperaturas muito negativas, como pode acontecer essa semana aí no Rio Grande do Sul, isso pode realmente trazer impactos grandes aí, não só para a cultura do café, da cana, o milho eu não vou falar, porque o milho já se foi, né? Já tivemos uma geada 30 dias atrás, que foi aquela geada que realmente afetou o milho no dia 30 de junho. Depois veio essa do dia 20 agora, da terça-feira passada, que também trouxe impactos para o milho, daquele pouquinho do milho que restava, e agora nem existe mais milho. Tá? Então o milho está totalmente fora dessa geada, porque já sofreu nas últimas duas. Mas café pode ser pego novamente, cana pode ser pego novamente, laranja, e agora o meu medo fica também para o trigo por conta das baixas temperaturas. E, Marco, o trigo seria quais, além do Rio Grande do Sul, o que mais que tu vês assim, de temperaturas que possam... O trigo de uma forma geral, né? Não só no Rio Grande do Sul, Não mas só no o Rio Grande do Sul. Paraná, né? O Paraná, Paraguai, extremo sul de São Paulo ali, que tem também nas regiões ali. Algumas áreas que apostaram no trigo do Mato Grosso do Sul, apesar de não ser uma região extremamente produtora, um outro produtor que perdeu no milho apostou um pouco no trigo, então isso, infelizmente, podem pegar. No entanto, o Paraná, não, o trigo está mais adiantado do que no Rio Grande do Sul, como normalmente é em todos os anos. E lá as temperaturas, tipo Londrina, estão mostrando para sexta-feira 1 grau em Londrina, que é o norte do Paraná. 0 graus em Campo Mourão. Então, são temperaturas que já trazem problemas para o trigo em fase de florescimento, é a fase que está agora o trigo lá. Porém, o meu medo é realmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde esse trigo, apesar de estar numa fase vegetativa, mais tolerante a temperaturas baixas, mas se realmente confirmar essas temperaturas negativas de -2 para Passo Fundo, -3 para Vacaria, né? Isso pode realmente trazer impactos. Eu me lembro que agora, a semana passada, quando chegou no dia 19, havia uma certa dúvida se a madrugada do dia 20 ia ser mais gelada ou até menos do que no dia 19, né? Eu me lembro que você falou que podia sim ser mais gelado, como de fato foi, e em muitas regiões até surpreendeu. Qual vai ser a madrugada, o dia X, assim, o dia D, de Sexta-feira. frio, realmente? É o Sexta-feira. seguinte: quinta-feira no Rio Grande do Sul Sim. e sexta-feira no Sudeste. Aí eu vou colocar o Sudeste, eu vou incluir aí o norte do Paraná, tá? Tá. Sexta-feira, então, vai ser o dia... Quinta-feira vai ser no Rio Grande do Sul, porque na quinta-feira, na Ah, quarta-feira, com a frente fria estacionar, com a frente fria na quarta-feira em São Paulo, o frio fica mais, a massa de ar polar fica mais deslocada para o Rio Grande do Sul. E aí na sexta-feira, com a frente fria já totalmente no Atlântico, a massa de ar polar sobe, e aí o dia D vai ser quinta. O dia D vai ser quinta para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e aquela região mais sul do Paraná. E na sexta-feira, além do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, aí pega também São Paulo e tudo mais. Marco, com toda a responsabilidade que a gente tem, vocês da Rural Clima e nós também, dos Safras e Mercados, que sempre primamos por cautela, por credibilidade, né, por não gerar esse terrorismo que às vezes existe sim no mercado, né?
E o mercado, agora, enquanto estou falando contigo, Nova York para o café está subindo quase 10% devido a essa questão das geadas. Nesse momento, olhando e com a sua experiência, essa massa que está agora tem potencial realmente para trazer os estragos que foram vistos na semana passada? Pode ser pior ou a gente tem que ter Eu acho que é mais igual. parcimônia? Igual? Assim, ó, eu Tão apostaria, forte. talvez hoje, tá? A gente pode até fazer um novo vídeo na quarta-feira. Eu acho que até vale a pena fazer uma novo bate-papo na quarta-feira de manhã, Claro. tá, Alessandro? Se quiser deixar marcado aí, podemos fazer esse mesmo bate-papo na quarta. Mas hoje eu falaria que não pegaria tanto o Cerrado, como pegou na semana passada, mas que áreas da Mogiana, de São Paulo, e áreas do sul e sudoeste de Minas poderão ser, sim, impactados pela essa massa de ar polar. Por quê? E na sexta-feira. Por isso eu estou falando café, né? Por que isso? Porque a frente fria perde forças na quarta-feira. E aí você teria uma quinta ainda com aquela pequena nebulosidade, ainda com uma certa umidade. Só que se você tem um dia aberto na quinta e a madrugada de quinta para sexta céu aberto, como foi no dia 20, a massa de ar polar pode sim avançar e trazer frio. Só se recordando, a massa de ar polar do dia 20, ela foi menor do que do dia 30 de junho. E causou mais estragos do que no dia 30. Porque as condições outras As foram condições mais... atmosféricas estavam melhores para perda de calor durante a madrugada. Certo. Então, a minha único senão é que como chove na quarta-feira, nós vamos, e vai depender muito dos volumes de chuvas que ocorrerem, o solo vai estar um pouco mais úmido. Foi o que aconteceu no dia 30, que segurou um pouco a perda de calor durante a madrugada. Então, o que pode salvar o café no dia 30, no dia 30 de julho agora, é o volume de chuvas que poderá ocorrer no dia 29, no dia 28, na quarta-feira. Exatamente o que aconteceu há um mês atrás, que choveu no dia 27, dia 28 de junho, nas áreas de café, e a geada do dia e o frio do dia 30, apesar da massa de ar polar ter sido muito mais forte do que do dia 20, né, agora, terça-feira passada, mas por conta da umidade, a perda de calor não foi tão alta. Então, isso pode segurar um pouco, mas eu acho que vamos ter problemas. Sim, vamos ter. Isso é fato. Tá bem, Marco. Bom, a gente focou mais esse vídeo na questão das geadas, não tinha como ser diferente, mas a gente precisa falar um pouco dos Estados Unidos, que estão mexendo sim, com o mercado de grãos, né? E o que temos para essa semana no solo americano em relação a clima? Olha, vamos ter poucas chuvas no meio oeste americano, a mesma condição que vem ocorrendo. Há poucas chuvas no meio oeste americano e chuvas muito mais concentradas no sul e leste dos Estados Unidos. Já no final de semana e primeira semana de agosto, volta a chover no meio oeste americano. Só que os volumes são baixos. Então, de uma certa forma, as condições ainda são boas. Não é todo de ruim para os Estados Unidos, mas está muito aquém do que o mercado precisa. Essa que é a verdade. E eu conversei muito isso com o Gil, né, naquela live que nós fizemos na quarta-feira, que apesar de um aumento de área de 5% na soja, cara, aumentou 5% a área. É muita coisa para os Estados Unidos, correto ou não? Sim, com mas certeza. mesmo assim o mercado continua em alta. Por quê? Não é o que o mercado precisa para compor os estoques. Então, de uma forma geral, o clima vai ser bom, está sendo bom nos Estados Unidos? Até está. Não é de todo ruim, mas muito aquém do que o mercado precisava. É isso que deixa bem claro. Vai chover no meio oeste americano? Vai chover no meio oeste americano. Só que são chuvas irregulares, de baixos volumes. E não são chuvas generalizadas, como todas as áreas necessitavam. Então, dentro de um estado como Nebraska, como Kansas
Illinois, das cotas, que são grandes centros produtores, as chuvas continuarão irregulares. Então, pode ser que uma região chova muito bem e na região vizinha não chova quase nada. Então, isso traz ainda muitas nuances para os índices de produtividade. E isso vai se estender para as próximas 4 semanas, que serão as próximas 4 semanas cruciais para a definição da safra norte-americana, que é quando ocorre o enchimento de grão. Então, de uma certa forma, Alessandro, as condições não são ruins para os Estados Unidos, mas também não são as tais condições que o mundo precisava para repor estoques. Difícil, né, Marco? Bom, te agradeço muito, Marco, e vamos acompanhando tanto safras e mercado quanto a Rural Clima ao longo da semana, que vai ser uma semana muito agitada, com o mercado de clima pegando mesmo, geral, tanto especialmente com a questão do frio no Brasil, mas também olhando muito para os Estados Unidos. E, Marco, eu não gosto não do inverno, viu? E principalmente porque em relação a clima, pelo que a gente vê, precisa um longo tempo de seca para causar o que uma noite gelada, uma madrugada gelada é capaz de fazer para a agricultura, né, Marco? Assim, ó, muitas vezes o impacto de uma noite gelada, como aconteceu no dia 30 de junho, como aconteceu no dia 20 de julho, e como está sendo previsto para acontecer no dia 30 de julho, você precisa de um mês, 40 dias de seca. Né? Então, assim, eu gosto de frio, eu não gosto de frio extremo, mas gosto do frio. Mas odeio geada, principalmente na agricultura. Eu sou agrônomo, então, assim, eu já vi meu avô perdendo lavouras de café em 75, no Paraná. Vi produtores entrando em colapso na geada de 94. Estou vendo agora, esse ano, depois de muito tempo, eu estou vendo esse ano agora, né, pegando geral. E você vê uma previsão agora de frio extremo também para os próximos dias. Imagina a cabeça do produtor. Se a minha cabeça já está pirando, imagina o produtor que está ali. Muito complicado. Então, assim, frio eu até gosto, mas sem geada. Bom, Marco, muito obrigado mais uma vez. Vamos falando, nos acompanhem, que tem mais notícia pela frente. Um abraço e uma boa semana a todos. Um abraço a todos aí. E cuidado com os sensacionalismos. É verdade. Cuidado. Responsabilidade é a palavra, né? Um abraço. Abraço a todos aí.